E, irmãos, eu confesso que eu disse para o Senhor que eu não preparei nenhuma mensagem nesse dia. Porque nós temos que viver sempre preparado, como eu disse. E eu disse em oração, orando a Deus, eu disse: Deus, eu quero uma palavra revelada pelo Senhor. Eu quero uma palavra que seja revelada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus me revelou a palavra no livro de Mateus, no capítulo de número 10, no versículo de número 32. Eu quero que os ministros coloquem em pé em reverência à palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 10, no versículo de número 32. Vamos estar fazendo leitura de apenas 2 versículos da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 10, primeiro livro do Novo Testamento, e o versículo de número 32 e 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Amém? Podem tomar o teu assento. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Essa é uma palavra que Jesus deixou para nós, e eu quero compartilhar aqui juntamente com os irmãos, para que nós venhamos a refletir. Como eu disse para os irmãos, final de ano está aí, as festividades, os preparativos. Se nós olharmos a palavra de Deus, ela não diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. É comemorado esta data como o Natal, como o nascimento de Jesus, mas não é a data oficial do nascimento de Jesus. E com esta festividade, muitos se falam em Natal, mas por um sentido oposto do que seria o verdadeiro espírito natalino. O espírito natalino, irmãos, não é comemorado com milância, com bebedeiras. A data em que Jesus nasceu seria uma data de nós pararmos e refletirmos, porque Jesus ele nasceu para salvar a humanidade, para salvar a cada um de nós. Mas o povo inverteu os papéis e muitas coisas hoje estão invertidas, os valores estão invertidos. As coisas estão tomando um rumo desenfreado, as coisas estão indo para o lado oposto, como eu já disse. Mas aqui Jesus ele nos deixou uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, de orientação, eu posso dizer assim, nos orientando. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que tudo que está escrito no livro de Apocalipse hoje está se cumprindo. Se nós olharmos para o livro sagrado, nós vamos entender, nós podemos observar que tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que haveria dias em que haveriam dias trabalhosos, dias difíceis, há dias que o sol queimaria, e tudo isso nós estamos vendo que Jesus ele está prestes a voltar. Mas não é a respeito da volta de Jesus que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar a respeito da vigilância durante esta jornada de final de ano que nós vamos estar se passando. Durante este período de festividade que o mundo festeja, aí passa Natal, chega dia 1º do ano, e as festas, comemorações continuam, e só volta tudo na normalidade.
A partir do dia 2 de janeiro começa a voltar algumas coisas ao normal. Só que antes de nós pensarmos, antes de nós se preocuparmos com tudo isso, com as festividades, nós temos que se preocupar com aquele que deu a sua vida por nós. Nós temos que olhar para esta palavra. Por que eu li esta palavra, irmãos? Você já vai entender. A Bíblia diz que, portanto, todo aquele que confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador diante dos outros ou diante das pessoas, este Jesus Cristo, ele confessará diante do Pai que está no céu, diante do Deus Todo-Poderoso. E há muitos irmãos que eles não olham para a palavra de Deus. Há muitos que, ao se misturar com o povo do mundo, há muitos que, ao andar com o povo mundano, eles começam a tomar um rumo ignorado, distorcendo esta palavra e negando a Cristo como Salvador. Ontem nós falávamos ali com o irmão Marco ali na casa, eu dizia, nós andamos ao lado oposto do mundo. Se o mundo está indo para a esquerda, nós estamos indo para a direita. Tu pode estar na melhoria, mas nós temos que andar ao contrário daquilo que nos prejudica, daquilo que nos tira da presença de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, genuína e verdadeira. E a palavra de Deus, ela tem promessa para nós. A palavra de Deus é uma palavra de amor. A palavra de Deus é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que transforma, mas também é uma palavra que vai ser feita com justiça, porque mediante esta palavra nós vamos estar com os nossos atos, seja eles bons ou seja eles maus, todos nós prestaremos conta um dia diante do tribunal de Cristo. Quantos que se deixam levar pelas festas, quantos que se deixam levar pela influência de amigos, de familiares, pela influência de pessoas que não têm uma vida diante do altar, quantos que se deixam levar pela influência de pessoas que não têm o Espírito de Deus no seu coração, quantos que neste final de ano eles estão aquela escapadinha, são que nem os presidiários que estão esperando um momento oportuno para ganhar a liberdade, a saidinha de final de ano, e muitos desses presidiários eles acabam não retornando mais para o presídio, tomaram a liberdade e acabaram fugindo, acabaram se dispersando, e a justiça fica procurando até eu pôr as mãos novamente. Quantos crentes que todos os finalianos dão a escapadinha também? Tem muitos que eles não se preocupam, não foram transformados, não foram libertos pelo poder da palavra. E se nós olharmos para esta palavra, nós vamos entender aqui que Jesus está dizendo: todo aquele que me confessar diante das pessoas, se a pessoa está aí jantando, almoçando, tomando a sua bebida, tomando a sua cerveja, tomando o seu vinho, e você está ali nesta janta, você tem que se mostrar diferente, porque é isto que a palavra nos orienta. Nós não devemos negar a Cristo diante das pessoas. Alguém pode olhar para você e fazer um convite como foi feito para mim esta semana? Se não me engano, foi feito ontem. Alguém chegou para mim com um olhar de deboche e disse: pastor, dá uma puxadinha aí no baseado. Falou: pastor, dá uma puxadinha no baseado. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei: rapaz, tu me respeita. Eu falei: tu me respeita. E ele disse: mas eu estava brincando. Eu falei: eu estou te dizendo para tu me respeitar. Você sabe que eu sou pastor, tu sabe que eu sou crente. Por que tu me faz uma palhaçada dessa? Eu falei: esse papel é um papel de desrespeito para a minha pessoa. Nós temos que aprender a discernir as coisas. Não devemos te levar as coisas na brincadeira. Quando alguém te ofertar uma coisa para ti, mesmo você não releve
pelo lado da brincadeira. Eu falei para essa pessoa, eu disse assim: eu exijo o seu respeito, porque eu não lhe dei o direito, eu não lhe dou o direito para você faltar com respeito. Isso é falta de respeito. Você fuma essa tua porcaria aí e fica no teu canto sossegadinho. Pastor, mas eu só brinquei contigo. Eu falei, mas eu não aceito esse tipo de brincadeira, porque eu sou crente, eu sirvo a Jesus Cristo de Nazaré. Sabe quando que nós fazemos a diferença, amados irmãos? É quando nós se desviamos, porque a Bíblia diz para nós se desviarmos da aparência do mal. Quantos crentes que eles não se desviam da aparência do mal? Quantas pessoas que se colocam a negar a Jesus diante das pessoas com uma brincadeira simples que ele fez, e diz: olha, o golinho não faz mal. Nós entramos talvez na brincadeira, levando por um lado da brincadeira. Nós temos que mostrar que nós servimos a Jesus, que nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Nós temos que dizer para o mundo que não vive mais nós, mas é Cristo que vive em nós. Nós temos que mostrar para o povo deste mundo que nós somos um povo diferente, um povo liberto. Outrora nós éramos escravos, mas hoje nós somos libertos. Nós temos que confessar a Cristo em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, independentemente da circunstância que você está no momento. Quantos crentes que às vezes levam pelo lado da brincadeira, dizendo assim: mas olha, um golinho não faz mal. O outro pensa assim: mas sabe que lá em tal lugar eu vi tal irmão fazendo tal coisa. Mas você age diferente, faça a diferença. Não negue a Jesus em brincadeira, não negue a Jesus. Tem um tempo para brincar, tem tempo para brincar, mas com brincadeira sadia, com uma brincadeira que não desvia o foco de mostrar que nós somos salvos por Jesus. Aleluias. Sabe por que muitos perdem o foco? Sabe por que muitos perdem o desejo de orar? Sabe por que muitos eles se distanciam devagarinho, eles vão saindo da presença do Senhor? É porque em primeiro lugar perdem a intimidade com Deus. Em segundo lugar, eles perdem o temor de Deus. Medo não é temor. Quem teme a Deus, ele treme e obedece. Tem aquele que tem medo: eu tenho medo, se Jesus voltar, eu não subi. Medo não é temor, tu tem que temer pela tua vida, dizendo assim: eu vou ser fiel a Cristo, porque eu sei que se o dia que Ele voltar, eu vou subir com Ele nas nuvens de glória. Eu falava para alguém ontem, não me lembro para quem, eu disse assim: se eu morrer, eu tenho certeza da minha salvação, eu sei para onde que eu estou caminhando. Nós temos que ter essa certeza e essa convicção. Quantas pessoas que se desviam no final de ano porque dão atenção para as pessoas erradas, porque deixam as brincadeiras do mundo entrar no seu coração, e o inimigo ele está esperando só uma brechinha nossa para ele entrar e fazer morada dentro de nós, irmão Marco. O inimigo ele é astuto, o inimigo ele não chega fazendo um barulhão, virando cadeira, dizendo: opa, estou aqui porque cheguei, e eu cheguei aqui porque eu quero te derrotar. O inimigo ele chega com os sapatos de algodão, ele chega de mansinho, ele chega parecendo que é bonzinho, e quando tu menos espera, se tu não fechar a brecha, você está derrotado pelo inimigo. Mas nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quando alguém dizer para você, e você crentinho diz: eu sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não te envergonha de encontrar o teu irmão, de encontrar a tua irmã na rua, ou encontrar uma pessoa que você sabe que serve a Deus, e você dizer assim: a paz do Senhor. Não faça como muitos fazem por aí, que quando te encontra numa repartição, quando te encontra num determinado lugar, ele desvia de você, porque tem outras pessoas olhando, ele tem vergonha de te dar a paz do Senhor. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu me deparei com situação, não com uma pessoa, mas com várias pessoas que ao passar por mim na rua, por passar por mim em repartições, em alguns lugares na cidade, baixam a cabeça quando diz a paz do Senhor, mal mexe com a sua boca.
abençoado também, porque é a palavra do Senhor. Pastor, mas não tem nada a ver. Eu não dá paz do Senhor, tem tudo a ver. O mundo tem que ver que Cristo vive em você. Sabe por quê? Que tem muitos irmãos que saem da presença de Deus, até gostariam de não sair, mas acabam se iludindo com as coisas do mundo, acabam se misturando demais com o povo do mundo, e quando vês, não tem mais força para retornar para a casa do Pai. Quando veja, não tem mais força para estar na casa do Senhor. Preferem uma tarde de lazer com pessoas mundanas, preferem negar o nome de Jesus se ajuntando para tomar chimarrão, para tomar tererê, para fazer outras atividades, mas não tem força para estar na casa de Deus. Estão negando a Jesus. Eles querem dizer para o seu vizinho, eles querem dizer para a sua pessoa próxima, dizer assim: eu estou contigo, eu estou do seu lado, mas não estão se importando de dizer: eu sou cristão, eu sou salvo por Cristo Jesus, o Nazareno. Se nós negarmos a Jesus, Jesus não vai, porque a palavra de Deus diz assim: ó, aquele que me, louvado seja o nome do Senhor, confessarem diante dos outros, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, aquele que dizer assim: eu sou crente, pode me chamar de chato, pode me chamar de quadrado, pode me chamar do que quiser, mas você tem a certeza que tem um advogado que está lá no céu, que ele está vendo. A Bíblia diz assim: sofrei comigo as aflições em Cristo Jesus. Tu não veio nesse mundo para você ser uma pessoa de status, de história. Você não veio no mundo para você estar aparecendo em todo canto. Você veio no mundo para sofrer as aflições e dizer que você é salvo, para dizer que você é salva. Você veio neste mundo para carregar a sua cruz. Não é Jesus que tem que te dar tudo de mão beijada. Não é Jesus que tem que te alcançar tudo na tua hora, na hora que você quiser. Você tem que entender que o Deus, ele tem promessa para nós, porque a Bíblia diz assim que nós podemos comer o melhor desta terra, mas nós temos que fazer por merecer para comer o melhor desta terra. Como é que nós queremos comer o melhor da terra se nós não queremos reconhecer que nós somos dependentes de Jesus? Como é que nós queremos viver uma vida farta se nós vivemos negando a Jesus, se misturando com o povo do mundo, negando a Jesus de várias formas, não confessando Jesus como nosso Salvador? Como é que nós queremos alcançar a salvação que é dada de graça se nós temos vergonha de dizer que somos cristãos? Eu quero dizer para ti: se você tem vergonha de ser cristão, você não vai ter vergonha de que Jesus dissesse: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Vai chegar a hora que a Bíblia diz que o Filho do Homem virá numa nuvem com grande poder e glória para levar o seu povo escolhido, aquele povo que foi perseguido como Paulo foi perseguido, aquele povo que chorou as aflições, aquele povo que quando estava indo para a igreja com a sua Bíblia debaixo do braço, ouviu zombaria, ouviu louvado seja o nome do Senhor, ser chamado: lá vai o crentinho, lá vai a crentinha. Sabe por quê? Que tem crente que não carrega mais a Bíblia na mão. Alguns carregam em sacola, alguns põem dentro da mochila, alguns andam com a Bíblia camuflada porque tem vergonha, está negando a Jesus. Mas eu quero dar um recado nesta noite para o povo que está fazendo isso. Naquele dia você não confessou, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Você está negando diante dos homens, diante da humanidade, que tu é cristão. O Senhor, ele vai te negar diante do Pai que estará esperando a cada um, e cada um de nós vamos dar conta do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Eu já trouxe aqui um testemunho um certo dia de alguém que saiu da igreja por mal influência. E quantos crentes que diz assim: eu vou lá passar com os meus familiares, é final de ano, tudo bem. Mas aprenda, irmãos, uma coisa: aprenda que tu é crente.
Irmãos, eu tenho alguns parentes meus que não dá para sentar à mesa para comer com os camaradas. Eu tenho alguns parentes meus que eu me desvio de ir na casa. Eu procuro uma oportunidade quando vou tomar um chimarrão lá, de vez em quando, uma vez por ano. Pastor, mas tu não tem amor. Eu tenho amor pelos meus irmãos, pelos meus parentes, mas eu não posso fazer o que eles fazem. Eu não posso querer agradar eles, encher o ego deles com uma coisa que eu não sou. Entenda isso, amados. Tu não veio neste mundo para tu estar enchendo o ego dos teus parentes. Tu não veio neste mundo, tu foi chamado, você foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Não é para tu fazer a vontade dos teus parentes. Não é para tu ir lá tomar um golinho de champanhe. Não é para tu negar Jesus abrindo uma champanhe para o teu parente, não. Mostra que tu é diferente, tu está na ceia de Natal, que o teu parente não tem problema, mas mostra lá no meio deles, no meio, para que você é diferente. Não procure nem se misturar se você sabe que não dá muito certo. Procura confessar Jesus em todas as maneiras. Procura ser na maneira de se vestir, na maneira de você andar, na maneira de se comportar. Então eu vou ter que ser um crente, eu vou ter que ser um crente carrancudo, cara fechada, eu vou ter que ser um crente chato. Não, você pode ser um crente alegre, só você não pode ser um crente palhaço para o mundo. Não misture as coisas. Eu sempre digo, eu brinco, eu dou risada com todo mundo, mas tem momentos, irmão Deolino, que nós temos que levar a rédea curta. Tem momentos que nós temos que dizer, como eu disse para o rapaz, tu me respeita. Calma aí, não é assim, mas é só uma brincadeira, eu não aceito esse tipo de brincadeira. Você vê que eu sou diferente, precisou eu dizer para ele assim, eu sirvo a Deus, eu não aceito que você faça esse tipo de brincadeira. Eu falei, quando é que eu te dei o direito, rapaz? Você já perdeu o respeito comigo alguns dias atrás. E eu não quero perder o respeito contigo. Ele falou assim, mas eu sou teu amigo. Eu falei, viu, você pode até ser meu amigo, mas me respeite. Me coloque no teu lugar. Quando as pessoas vêm com coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, coloque elas no lugar delas. Pastor, mas eu vou pecar. A Bíblia diz que se eu mirar, eu posso pecar. Tu não precisa se dar, você só põe com autoridade no que tu fala. Tu acha que Jesus, quando ele chegou no templo, que estavam os cambistas lá fazendo brinque, vendendo, comprando, que Jesus chegou e colocou ordem na casa? Tu acha que Jesus se preocupou com que os fariseus, com o povo iam falar dele? Não. Mas Jesus foi no calaço? Não. Jesus, ele colocou o limite. Jesus, ele mostrou que ele era diferente. E que ali não era lugar para aquelas patifarias que estavam fazendo. Quando vem na tua casa, irmão, se o teu parente vem, coloca respeito, não deixa ele colocar o som do carro com aquelas músicas mundanas, com aquelas músicas de putaria. Não, põe respeito na tua casa. Diz, olha aqui, eu sirvo a Deus. Se você quer ouvir o teu som alto, eu não sou contra você ouvir o teu som alto, mas aqui na minha casa, eu quero que você me respeite. Porque se você deixar rodar, você está negando a Jesus. Você não está fazendo a diferença. Se eu deixar, eu não estou fazendo a diferença. Nós fomos no Rio. Fomos convidados para o almoço aí no Masa, na confraternização da firma da minha esposa. Vocês acham que eu fui lá e botei um Jordão para agradar o povo que estava lá? Ou para, mas eu não estou nem aí, irmãos. O dia estava calor, eu estava de calça comprida, eu estava de camiseta. Aí chegaram e disseram assim, põeram umas fitinhas ali no braço para os meninos entrar na piscina e disseram, vocês vão querer? Eu falei, não, muito obrigado, nós não entremos na água. Porque lá não é lugar para nós estarmos expondo o nosso corpo. Aprenda a ser diferenciado. Aprenda a se diferenciar e mostrar que você é um crente de verdade. Mas eu posso, você pode, mas não convém para nós. Não convém porque nós não podemos negar. E logo no que nós almoçamos, eu disse para minha esposa, vamos embora. Porque o que nós tínhamos de fazer aqui
nós já fizemos a nossa parte, já sentamos lá no salão, tomamos chimarrão, almoçamos, tomamos refrigerante e nós subimos para a nossa casa. Mas então é pecado. Tu tem que aprender a discernir, aprender a se colocar no nosso lugar, aprender a não negar o nome de Jesus em qualquer que for a situação. Mas eu vou andar com meus parentes no final do ano, eu vou deixar minha saia de lado, eu estou falando para os membros, porque meus parentes vão andar de short, vão andar em calça lega, eu também vou fazer. Não nega Jesus, mostra que tu é diferente. Mas vão dizer, mas é porque tu é crente, mostra que tu é crente. Diz assim, eu sou crente salvo, eu sou crente obediente, que eu obedeço a voz do Senhor. Aleluias. Sabe por quê, irmão Roberto, que muitos não voltam mais para a casa de Deus? É porque deixa os desejos do mundo falar mais alto no seu coração. Deixa as coisas da carne falar mais alto. Se mistura e quer agradar o irmão, quer agradar o tio, quer agradar o primo, e quer se comparar com eles. E a Bíblia diz assim para nós, irmãos, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que procurar examinar as Escrituras, e no máximo, é lógico que nós não vamos ser nem 5%, nem 3% do que Jesus foi, mas nós temos que procurar imitar Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ser imitador de Cristo é ser diferente. Jesus andava no meio dos fariseus, Jesus andava, mas Jesus não fazia o que os fariseus faziam. Jesus ele andava pregando o Evangelho, Jesus ele estava pregando a salvação. João Batista era um homem que até uma certa altura do seu tempo ele andava irado, mas Jesus libertou ele daí. A Bíblia fala que João Batista, Pedro era irado. Pedro era um homem irado, ele andava com Jesus, mas ele era um homem irado. Um dia um soldado foi prender Jesus e ele arrancou sua espada e desceu a espada. E o que Jesus fez? Jesus disse, não Pedro, não faça isso, guarda a tua espada, nós temos que ser diferentes. Talvez essa espada hoje significa para nós a nossa boca. O que é que nós vamos falar? Cuida o que tu vai comer na casa dos outros. Comida não é pecado, mas cuida o que tu vai beber. Mas é só uma tacinha de champanhe, é final de ano agora, todo mundo está comemorando. Tu não é todo mundo. Tu é lavado, escolhido, comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu não sou todo mundo. Mas os meus parentes todos estão ali. Eu tenho meu familiar que veio lá de longe e ele também é crente e ele fez, deixa ele fazer. Você mostra que é diferente dele. Anda na contramão. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. Para nós imitarmos Cristo, nós vamos passar dificuldade. Nós vamos passar dificuldade. Eu não estou falando que nós não vamos ser abençoados. Sim, nós vamos ser abençoados, porque a Bíblia diz assim: primeiro busca o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentada. Só que a Bíblia diz assim: aparta-te do mal, aparta daquilo que te separa do amor de Deus, aparta da... Se for olhar, tem tantas palavras. Alguém que diz assim, eu conheço um presbítero muito amigo meu, não vou falar o nome por questão de ética, e ele diz assim: mas irmão Mário, o que tem de tomar um vinho? Eu tenho 1 litro de vinho todos os dias. Eu falei: se para ti não faz mal, eu sou diferente. Eu quero ser diferente até a volta de Jesus. Porque a Bíblia fala assim: aparta-te do vinho e da bebida forte. Porque o vinho, a bebida forte, ela traz vergonha e desonra. Olha para Davi. Se nós olharmos para a palavra, Davi foi um homem que Deus honrou, Davi foi um homem que Deus ungiu. Mas Davi errou. Quando Davi se embriagou, seus filhos viram a sua nudez. Como é que não faz mal? Como é que não tem problema?
igualinho. Não, nós somos diferentes. Não negue a Jesus tomando uma taça de champanhe para que a teu irmão de carne dê um sorriso para ti. Pode deixar de cara feia, agrade Jesus. Glória a Deus. Quem sabe tu estava pensando, mas a palavra poderia ser, eu poderia, mas eu orei e disse: Deus, eu quero uma palavra revelada por ti. Eu não estou aqui, irmãos, para agradar a ninguém. Eu estou aqui para agradar a Jesus. A palavra, ela tem que ser pregada, a palavra, ela tem que ser dita. Nós temos que pregar o arrependimento. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo vai voltar. E aqui o que ele disse assim: aquele que me negar diante dos outros, perdão, aquele que me confessar diante dos outros, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Não sou eu que estou falando, é a palavra que nós lemos. Vamos procurar não negar Jesus de qualquer maneira. Pastor, mas eu vou para o Rio. Não tem problema, nós também vamos para o Rio no final do ano, no festival. Mas coloca uma coisa na tua cabeça. Não vá lá colocar um shortão, ficar sem camisa pulando na água, porque pode chegar alguém lá e se escandalizar. Pastor, é pecado entrar na água? Não, não é pecado tu entrar na água. Mas entra com a tua camisa normal, com a tua calça, leva lá uma roupa, acha um lugar adequado para você trocar a tua roupa, se secar para depois você ir embora. Meu Deus, a gente vê tanta coisa, irmãos. O povo, a humanidade, não está preocupado mais se agrada a Deus. Agradando o homem, agradando o semelhante dele, está tudo bom. Mas não é esse o nosso dever. Festa de final de ano é complicado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz: orai e vigiai. Pastor, não vai ter culto no final de semana que vem. Como é que eu vou vigiar? Vigia, ora na tua casa. Seja crente onde você estiver. Eu olhando aqui para minha esposa louvando a Deus com aquele hino lá, e eu lembrando das vezes que eu ia estar fora com um pneuzinho de brinquedo, com 12 anos de idade, recém-convertido, eu ia lá cantando. Eu cantava todos os hinos que eu ouvia, que eu aprendia. Eu não tinha harpa, eu não tinha roupa boa para se vestir. Você diz assim: hoje eu não vou à igreja porque eu estou com meu chinelo de dedo sujo, irmãos. Não é desculpa para crente não vir na igreja. Não é desculpa porque a tua camisa tem uma manchinha e tu não pode ir na igreja porque tem uma manchinha. Nós não estamos aqui para olhar para a mancha da tua roupa. Nós estamos aqui para olhar para o Cordeiro que veio para nos remir, o Cordeiro que deu a sua vida por nós. Se alguém vem aqui para reparar a maneira que o irmão está, ou a irmã está, muda a tua atitude a partir de hoje. Vem aqui para olhar para Jesus Cristo. Vem aqui para olhar o sacrifício que Ele fez por mim e por ti na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo está voltando. Sabe o que veio no meu coração? Estas cruzadas que eu vou estar fazendo dentro de poucos dias. Jesus colocou no meu coração. Eu não me importo, irmão Maico, se eu parar na esquina e quando eu estiver ministrando uma palavra, eu ouvir de alguém calúnias, ou eu ouvir de alguém, como eu já ouvi, falar coisas que me entristecem, porque o meu objetivo é pregar a palavra. O índio de Jesus, ele disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, e quem não crê não foi condenado. Se nós pararmos na esquina, fazer um culto no livre, e uma alma se arrepender e vier para Cristo, nós temos o nosso galardão, mais uma pedrinha na nossa coroa, quando nós formos coroados. Agora, se nós cruzarmos os braços e olharmos para o que o mundo lhe dizer, e uma alma padecer por nós, nós vamos pagar o preço. Sabe por que tem muito crente que paga o preço? Porque ele nega Jesus sendo vergonha de dizer que Jesus mudou a sua vida. Sabe por que tem muitos crentes que não se interessam mais, vivem uma vida toda lascada, porque
árvore que não tem fruta nenhuma. Ninguém, mas se então está tirando pedra, seja luz, continua dando fruto. Mostra que você é diferente. Não importa o que o mundo vai dizer, não importa o que os teus parentes vão dizer ou vão pensar. Se preocupe com a tua salvação, porque o teu marido não vai te levar para o céu, a tua esposa não vai te levar para o céu, o teu primo não vai te levar para o céu, o teu irmão de sangue, o teu pai, a tua mãe, ninguém vai te levar para o céu. Quem pode te levar para o céu ou te tirar do céu é somente Jesus Cristo e você com as suas atitudes. Por isso que nós temos que procurar trilhar um caminho certo, um caminho santo, procurar nós se santificarmos. Irmãos, tu pode olhar para mim e dizer assim, mas tu é perfeito. Não, eu não sou perfeito, eu sou um ser humano cheio de falhas, cheio de defeito, mas nós temos que andar no caminho da perfeição. Nós temos que procurar a se aperfeiçoar cada dia. Nós temos que procurar agradar a Jesus Cristo. Não importa o que o mundo fala, não importa se alguém vai se entristecer com a tua atitude, não importa se alguém vai se aborrecer, se alguém te convidar para ir no bailão, você vai no bailão para não deixar a pessoa triste. Você tem que se preocupar, não, eu vou ir para a igreja, eu não vou para o baile porque eu tenho que agradar a Deus. Para nós não sermos rejeitados aqui diante de Deus, diante do Deus Pai que está no céu, para nós não sermos negados por Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim, que muitos vão vir neste dia, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Quantos que vão chegar naquele dia e vão dizer, mas eu estive na terra, mas lá eu pregava, lá eu profetizava, lá eu pulava, lá eu salteava, lá eu fazia e acontecia, e Jesus vai dizer assim, sai daqui porque eu não conheço você. Sabe por quê? Porque não agradou a Deus, não fez o que era reto. Não sou eu que falo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar em pé. Eu quero deixar aqui mais uma vez a meta para cada um. Se misture com quem traz benefício e não entristece o Espírito de Deus. Não procure agradar ninguém, procure agradar a Cristo. Procure fazer a vontade de Cristo. Tem aquele hino que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Para quantos que amanhã vai ser tarde? Para quantos e quantas que o dia de amanhã não vai ser mais o mesmo, que vai ser tarde demais. Quantas vezes nós pregamos o Evangelho, falamos, somos criticados. Quantas vezes Deus usa os vasos e fala em profecia, e fala de uma maneira e fala de outra. O povo não está nem aí, o povo anda dormindo espiritualmente, mas para muitos vai chegar o dia que vai ser tarde. Hoje Cristo ele está aqui. Hoje Cristo ele quer dar perdão para mim e para ti. Hoje Cristo ele está com seus braços abertos. Quem sabe você procurou agradar aos teus parentes. Quem sabe você tentou agradar tanta gente da forma errada. Eu quero te dizer nesta noite, procure agradar a Jesus Cristo, deixa o resto de lado, não te preocupe com as coisas desse mundo, não se farde, não se fadigue, correndo atrás das coisas desse mundo, aprenda a confiar em Deus. Deus ele tem para nós, Deus ele vai nos ajudar, Deus ele vai nos abençoar. Não se preocupe, não se arrebenta, não se despedace, correndo atrás de tanta coisa. Não te humilha para pessoas, não te humilha. Eu estou dizendo humilhação, irmãos, de chegar dizendo assim, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Sabe o que tu faz? Dobra o seu joelho e diz, Senhor, eu estou aqui. Fecha, a Bíblia diz assim, quando for orares, fecha a porta do teu quarto, entra e fecha a porta e fale diretamente com Deus. Conta para Deus dizendo, Deus, eu preciso disso, tu conhece a minha necessidade, tu sabes as minhas dificuldades. Irmãos, deixa aqui eu só falar uma coisa antes de orar. Eu estava muito preocupado, os dias sem trabalhar,
meses já sem trabalhar, trabalhando meio-dia, trabalhando, mal dava para gasolina para pôr no carro, entrava um dinheirinho, tinha 10 contas para pagar, entrava outro dinheirinho, a outra conta já estava esperando, uma fila de conta esperando uma outra, e eu dizendo, meu Deus, o que vai ser neste final de ano? Eu estou sem dinheiro, eu estou derrotado, eu estou financeiramente arrasado, só que eu não saí dizendo, irmão Roberto, para ninguém, eu não saí dizendo aí para o povo aí fora, dizendo assim, eu estou precisando de dinheiro. Eu comecei a falar comigo mesmo, às vezes trabalhando, dizendo assim, ó Deus, Tu sabes as minhas necessidades. Eu fui para a venda 2 vezes, trabalhei, um dia só cheguei na venda, gastei toda a gasolina que eu coloquei no carro. Eu saí daqui, ponhei 50 reais, fui para São Valério, de São Valério não tinha, estavam parados, eu voltei aqui entre Santa Isabel e Salto Lontra, e para finalizar a conversa, o que aconteceu? A gasolina que eu tinha colocado no carro tinha se acabado, acabou a gasolina, não tinha mais gasolina no carro, e eu precisava de trabalhar, e o que eu ouvi? A usina está quebrada, hoje nós não vamos trabalhar, mas um dia eu sem dinheiro, mas um dia eu voltando para casa, eu disse, meu Deus, eu preciso ir para Francisco Beltrão, até arrumei um dinheirinho que eu tinha para mim comer um lanche, que eu saí sem café às 4h30 da manhã quando eu acordei, e quando eu chego em Francisco Beltrão, mas Deus sabe todas as coisas, eu chego em Francisco Beltrão, antes de eu ir para comer alguma coisa, era 11 horas da manhã, eu abri minha carteira, eu disse assim, eu quero ver quanto eu tenho para ver o que eu posso gastar. Quando eu chego naquela situação, irmãos, eu abro a minha carteira, não tinha nenhum real. Tu já pensou se eu tivesse ido comigo, o que eu ia fazer? Aí eu entrei em contato e disse, olha aqui, eu preciso que você me faça um favor, e o favor foi atendido, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa, eu voltei para casa pensando assim, o meu carro está com a luz da reserva piscando, o meu carro não tem gasolina mais para mim nem chegar na cidade vizinha, o que é que eu vou fazer? E eu estava ali com a mercadoria para trabalhar, mas quando eu chego em casa pensando, preocupado, mas eu não estava murmurando. Sabe o que Deus fez? Deus preparou gasolina. Sabe o que Deus fez? Deus preparou um dia próspero de trabalho. Para quem estava preocupado que não ia passar com nenhum grão no bolso, não é para se exaltar, irmãos, é para ver que Deus é Deus. Eu comecei a trabalhar, comecei a caminhar com o carrinho, levando água, levando as minhas mercadorias e falando com Deus, dizendo, Deus, Tu conhece a minha necessidade, Deus toca no coração deste povo, Deus, as coisas estão difíceis, o povo está dizendo não. Quando chegou meio-dia, eu estava com 40, 50 reais no bolso, eu olhei e disse, Deus, essa miséria de dinheiro, meu Deus, o que vai ser? Mas no final do dia, irmãos, eu pude glorificar o nome do Senhor, porque quando começou no meio-dia, eu levei 24 garrafas de água mineral, eu levei umas peças de doce, e aquelas 24 garrafas não deu 1h30, nem sequer 1h30, saíram todas aquelas garrafas de água, vendi todas, e começou, eu parei numa van, o pessoal ali, o motorista disse assim, não, eu não vou querer, mas ele disse assim, tem um moço que quer do outro lado, aquele moço, quando eu cheguei, que eu mostrei a mercadoria, aquele moço me alcançou 50 reais e levou 5 peças. Quando eu fui no outro caminhão, aprenda uma coisa, o motorista disse assim, eu só quero uma peça. Quando eu fui no carro, no outro caminhão, sabe o que aconteceu? Ele disse assim, eu quero mais uma peça. Quando eu fui no carro de trás, a mulher me pediu uma informação, aonde ficava a Realeza, e eu saí, eu informei para ela, e ela disse, não, moço, muito obrigado, eu não vou querer nada hoje. Quando eu saí, eu fui no carro de frente, ela me chamou de volta, ela disse, moço, eu vou comprar uma peça. E para finalizar, sabe o que aconteceu? Numa fila única, eu vendi para 70 reais, eu saí glorificando, eu disse, eu sei, fiz como o João disse, eu sei que o meu Redentor vive. E para fim de conversa, eu cheguei em casa com quase 400 reais no bolso. Eu disse, Deus seja louvado, Deus, Ele ouve a nosso gemido, Deus, Ele ouve o teu gemido, mas o gemido, irmãos, não pode sair só da boca, o gemido tem que sair do coração, o gemido tem que sair da alma. Se eu saísse reclamando, meu Roberto, dizendo assim, eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro para ir, eu não vou conseguir por causa disso ou daquilo, não. Eu disse assim, hoje eu vou, seja o que Deus quiser, se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar, se Deus não quiser, eu vou, que seja feita a vontade do Senhor, mas é para Deus nada é impossível, irmãos. As coisas estavam difíceis. Eu disse para minha esposa,
era o mês que eu contava ganhar mais dinheiro, mas foi o mês que menos eu vendi no ano todo. Tu entende os mistérios de Deus? Veja como Deus faz as coisas. Vamos orar. Para ti que não tem fé, para ti que acha que a tua luta não vai mais cessar, eu quero te fazer um apelo nesta noite. Venha para frente, eu quero orar por você. Para ti que a batalha está travada e você diz assim: para mim não tem mais saída. Eu quero te dizer nesta noite, que se tu não negar o nome do Senhor, não é só lá no céu que tu vai ser reconhecido pelo Senhor. O mundo vai ver Jesus na tua vida aqui na terra também. Tem alguém que quer oração? Quero orar. Se não tem, nós vamos orar. Pode estar difícil as coisas, irmãos, mas dá glória a Deus. Pode estar difícil as coisas, dê glória a Deus. Não te importa se a luta vem. Não te importa se as pessoas vão te ignorar por tu ser cristão. Te importa. Deus, Ele está vendo. Vamos orar. Não tem mais ninguém que quer oração. Não tem mais ninguém, está tudo bem. A tua casa está tudo em ordem. A tua casa está tudo 100%. Eu quero fazer esta oração aqui, irmãos, e com esta oração eu quero dizer para você que no ano que vem, se Jesus não voltar, as coisas vão começar a mudar se tu colocar a fé em ação. Mas precisa tu exercitar a tua fé. Lembra a palavra que o presbítero Roberto trouxe? Lembra a palavra que foi isso? Guarda no teu coração. Não deixa entrar no ouvido direito e sair no esquerdo. Guarda, faz ela descer para o coração. Faça que ela entre por ambos os ouvidos e desça para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Senhor amado, nós estamos mais uma vez, ó Pai. Aqui, Senhor, estão os irmãos, as irmãs com as suas mãos levantadas. Aqui está teu filho, Senhor amado. Pai querido, nesta noite, Senhor, eu não sei, Senhor, qual é a necessidade. Se é material, se é espiritual, Senhor, que os teus filhos precisam. Mas independentemente, Senhor, tu conheces o coração de cada um, ó Pai. Eu te peço nesta noite, Pai querido, Pai amado, desce, Pai, um poder agora, Senhor amado, e toca na vida dos teus filhos. Senhor amado, Deus querido, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha entrar, Senhor, em cada coração que dê ouvido para a tua palavra nesta noite. Deus querido, eu te peço, Pai amado, nesta noite, Pai, atenda a petição dos teus filhos, aquele que geme, aquele que chora, aquele que ora, Senhor, aquele que não olha para a dificuldade, mas está olhando para ti, Senhor. Olha, Pai, para esse que quer ser fiel, olha para este que quer ser fiel, ó Pai. Estenda, Senhor, as tuas mãos. Pai querido, Pai Santo, nós determinamos como ministro da tua palavra. Eu determino, Senhor, sobre a vida da tua igreja a bênção. Eu determino sobre a vida da tua igreja, Pai, a paz. Eu determino a prosperidade, Senhor, espiritual e material. Pai querido, venha acrescentar a fé, Pai, desse irmão. Venha acrescentar a fé, ó Pai, em nome de Jesus. Dessa irmã, ó Pai, que está renovando o propósito contigo, Pai. Pai querido, nesta noite, Pai, aquele que colocou, Senhor, o desejo do teu coração, ó Pai, de servir a ti, de ser grato a ti, de ser fiel a ti,
Senhor, nós estamos fitando, mas em nome de Jesus nós repreendemos esta obra maldita, Senhor, na vida desta família. Nós repreendemos, Senhor, esta obra maligna, Pai. Nós repreendemos esta palavra de maldição. Só Tu tem poder, Pai, para reprimir, Pai, todas as hostes infernais, todos os levantes infernais, Pai. Em nome de Jesus nós determinamos a vitória para a vida da Tua igreja. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus, irmãos.